A linda moça de cabelos vermelhos se aproxima do Lorde Demônio. Ele pergunta se ela trouxe o que ele pediu. Ela diz que foi ela mesma quem fez. O coração de Maíse começa a bater mais forte ao olhar para a mulher. Maíse percebe que ela por uns instantes quase ficou inconsciente. Izu Lancel percebe que ela está usando alguma magia para alterar a mente. Ele fala para ela não usar nenhuma artimanha. Ela fica triste que ela foi descoberta. E diz que é uma pena, porque homens igual a ele é de uma raça rara. Enquanto ela aproximava a mão em direção ao marido de Maíse, Maíse estava chocada só olhando e pensando o que ela estava querendo fazer com o marido dela, e que ela não poderia ficar escondida ali por muito tempo. Maíse olha para a cara dele e se pergunta se aquele é realmente o homem que ela conhece. Ela engole seco ao lembrar das palavras do Sr. Cruzio, dizendo que a frase que ele mais usa era inseto inútil, e que gostava de fazer cabeças rolarem. A mulher diz que ficou sabendo que ele tinha se casado, que ele deve amar muito ela, porque ainda não tinha se cansado dela. Ele responde que a consumiria se pudesse, mas que nunca ficaria cansado dela. Ela fala que ele deveria devorar Maíse, e que não existe ninguém capaz de ficar no caminho dele. Ele dá um sorriso e diz que odiaria arruinar Maíse. A mulher fica surpresa porque sabe que ele prefere destruir do que proteger algo. Ela pergunta para Izu se ele está com medo, que ela faça algum mal para sua esposa, e que em todos os anos de vida dela, nunca tinha visto ele venerar alguém. Ele fala que não está com medo, mas sim ofendido. Porque só dele pensar que pestes imundas pensam em colocar a mão na preciosidade que ele tratou com o máximo de cuidado, é muito ofensivo. Nessa hora Maíse acaba derrubando o vaso e fazendo muito barulho. Izu olha e pergunta o que Maíse estava fazendo ali. E suando frio ele se pergunta há quanto tempo ela estava escondida, e que não sabe como ele não sentiu a presença dela. Ele corre para ajudar ela, perguntando se ela não estava machucada. Ele se abaixa até Maíse e ela fala que não está machucada. Izu pede para Maíse olhar para ele, mas ela fica de cabeça baixa com a mão no rosto dizendo que estava tudo bem. Quando ela levanta o rosto, pede desculpas por ter preocupado ele, mas que está tudo bem, e chama ele para voltarem juntos para casa. Maíse acabou dormindo e Izu passava a mão no cabelo dela, e dizia que felizmente ela não foi afetada pela magia da mulher demônio. Olhando para ela ele pensa que o poder divino dela aumentou ultimamente, e que não é de propósito, mas que ela percebe quando ele usa magia de transfiguração. Quando os humanos confirmarem que Maíse tem poder divino, eles não vão deixar Maíse em paz. Os soldados irão levá-la para o templo e fazer dela uma santa. E sendo uma santa ela precisará derrotar o Lorde Demônio. Izu Lancel diz que não tem medo de entrar em uma guerra com os humanos. E mesmo que a história tenha se distorcido até agora, ele sabe que o herói e a santa ainda podem se juntar. Ele fala para ela não mudar de ideia e continuar como está. Ele acaba pensando que ele deveria ter nascido como ser humano. Maíse acordou e já era noite, e seu marido fala que mesmo ela dormindo tanto, ela ainda estava cansada. Enquanto Maíse comia, ela fala que ele é parcialmente culpado pela sonolência dela. Maíse pergunta por que ele não está comendo. Ele dá um sorriso e diz que só de ficar vendo ela comer, ele já fica de barriga cheia. Ele chega perto do rosto dela e diz que na verdade, ele prefere comer outra coisa. Bem nessa hora alguém bate na porta várias vezes. Maíse se levanta muito brava perguntando quem era. E Izu diz para ela não se preocupar. Maíse sai na porta gritando, porque ela queria saber quem estava atrapalhando ela. Ela percebe que é Hairi, chorando muito e dizendo que não aguenta mais viver daquele jeito, e que iria terminar com o seu namorado. Maíse chama ela para entrar, enquanto pensava que o final de semana pacífico como recém-casada já não existia mais. Hairi fala para Maíse que não vai mais se casar, pois o namorado estava desapontado porque ela era mais reservada do que ele pensava, e que ele achava que seria fácil possuir ela. Chorando muito, Hailey diz não acreditar que ele pensava nela daquele jeito. Ela pede desculpas para Maíse, por estar atrapalhando a vida de recém-casada dela. Maíse diz para ela não se preocupar. Izu Lancel chega e pergunta se já terminaram a conversa. Maíse responde que sim, e que ela deveria estar muito cansada, porque acabou dormindo. E Maíse pede para Izu levar Hailey para a cama deles, e que ela irá ficar até se sentir melhor. Izu fala que vai dormir na sala, segurando em seus braços. Maíse agradece ao seu marido. Mais tarde Izu estava sentado em seu trono, e estava de péssimo humor. O demônio Cruzio pergunta se ele teve alguma discussão com a esposa. Izu diz que não teve nenhuma discussão com Maíse. Izu Lancel pergunta por que as relações humanas são tão complicadas. Cruzio diz que humanos são criaturas fracas, e que leu em um livro que eles só conseguem sobreviver em grupos. Ele mostra um livro para Izu e diz que aquele é o mais popular entre os demônios, e que ele conseguiu recentemente aquela cópia. Izu Lancel pergunta se é confiável.
esse livro com o título Entendendo o Comportamento Humano em 3 Dias. Cruziu diz que tem vários contatos e que esse livro tem o conhecimento confiável. E diz que ele pode olhar o livro sem problemas. Izu pede para ele trazer o livro outra hora. Enquanto isso, Maíse não conseguia dormir. Ela pensa que seria melhor ver se o seu esposo está bem. Maíse procura Izu por toda a casa, mas não encontra. Ela resolve que vai procurar ele lá fora. Quando Maíse sai para procurar seu marido, ela encontra Cerberus lá fora. Maíse chama Cerberus para ajudar ela. Maíse olha para as estrelas e fica maravilhada. Ela diz que a primeira vez que viu as estrelas deste mundo, ela ficou impressionada. Ela pensa que se estivesse com Izu as estrelas estariam mais bonitas. Isso significa o quanto ela ama seu marido, mas que ela pensa que deveria resolver esse hábito de depender tanto dele. Maíse resolve que está na hora de voltar, quando ela percebe que as luzes estão ligadas. Maíse abre a porta pensando que Riley tinha acordado, mas era Izu Lancel, que levou um susto por ela estar acordada. Maíse fala que procurou ele em todos os lugares. Ele diz que foi fazer uma caminhada lá fora, e que possivelmente eles se desencontraram. Maíse percebeu que os sapatos dela tinham lama, e os dele não tinham lama. Ela pega os sapatos dele limpo, e pergunta para ele se tinha usado aqueles sapatos. Izu disse para ela que tinha usado aqueles mesmo. Nessa hora Maíse começou a pensar várias coisas. No dia seguinte, enquanto Maíse dobrava mais corações, ela estava pensando que apesar de ter acontecido vários acontecimentos estranhos depois de conhecer seu marido, ela acredita que não há nada de errado no casamento. Ela chama Cruziu e pede uma ajuda. Ele fica empolgado e diz que será de grande ajuda para ela. Maíse fala que está querendo fazer algo especial para ele. Cruziu sugeriu ela ler alguns livros, mas Maíse diz que prefere dar algum presente para seu marido. Ele então fala que conhece uma boa loja, a loja do Jeff. E Maíse pergunta se a loja fica perto. Cruziu diz que seria complicado para ela chegar lá sozinha, mas que poderia mandar o Jeff vir até Maíse. Mais tarde Maíse vê uma pequena criatura e pergunta se ela realmente é a proprietária da loja do Jeff. Jeff levanta seu punho para cima chamando Maíse de Sua Majestade, e diz que ele é o Jeff, o proprietário da loja. E Maíse pensa que ele é muito fofo. Jeff olhando para Maíse diz que Maíse não tinha ideia o quanto ele queria conhecer ela. Maíse pediu para Jeff apenas chamar ela de Maíse Lancel. Jeff colocou sua mochila na mesa e disse que cuidadosamente separou vários presentes para Maíse. Cruziu pula na boca de Jeff e impede ele de dizer que ela é a rainha demônio. Maíse puxa Jeff para perto dela e fala para Cruziu parar de intimidar uma pequena criança. E Cruziu disse que apenas estava salvando a vida dele. Jeff mostrou um anel escarlate amaldiçoado para Maíse, mas ela não gostou muito da ideia e pediu para ver outra coisa. Jeff diz que o próximo seria algo muito valioso. Maíse pega na mão uma caixa e pensa que parece com uma caixa de roupa. Quando ela abre, tinha uma roupa bem sensual vermelha. Ela pensou que era muito sexy. Maíse deixou a caixa e disse para Jeff mostrar outra coisa que um casal pudesse usar. Maíse pega uma pequena caixa com anel. Jeff fala que aquele anel permite teletransporte para uma pessoa com anel combinado. Ele custa 399 milhões, mas que para Maíse será um preço especial, apenas 10 moedas de ouro. Maíse fala que não tem mana para usar o anel mágico, e Jeff dá com a língua nos dentes de novo, e fala que o marido dela tem mana para recarregar o anel. Maíse pergunta se Izu sabe usar magia, e Jeff diz que sim. Nessa hora Cruziu ficou louco e tentou parar Jeff, mas já era tarde demais. Cruziu resolve explicar para Maíse, dizendo que o marido dela é um feiticeiro, e Maíse pensa que Izu é tipo um Harry Potter secretamente. E ela descobre através de Jeff e Cruziu que Izu pode se teletransportar mesmo sem um anel mágico. E Maíse pensa que como esposa ela deveria brigar com o marido mentiroso, para ver se ele volta aos seus sentidos. Em casa mais tarde, Maíse pede para Izu não se aproximar dela, e ele fica com uma cara de surpreso. Ela fala que a partir de hoje eles vão ficar em quartos separados. Ele pergunta o que aconteceu. Ela fala como ele pode mentir para ela por tanto tempo, e se por um acaso ele não confia nela. Izu pensa que pela reação dela, é bem provável que ela tenha descoberto que ele é o Lorde Demônio. Ele acredita que ela já soubesse desde o dia da lama nos sapatos. Izu pede desculpas para Maíse, e que não queria esconder dela, mas que ele ficou com medo que ela odiasse ele. Maíse pergunta o que faz ele acreditar que ela odiaria ele. Ele responde que é muito longe da vida que ela pretende. Ela diz que tudo bem, mas que odiou o que ele escondeu dela e que quando ele faz isso, ela fica ansiosa. Ele pergunta se fez ela ficar ansiosa. Ela diz que é como um trauma ou algo similar que já aconteceu antes.
E novamente ela faz aquela expressão no rosto e Izu percebe, aquela expressão vazia de como se o mundo estivesse acabado. O rosto de alguém que caiu em um estranho novo mundo. Maíse põe a mão dela sobre a dele, e pede por favor, para que ele não minta mais para ela. Izu fala que fará qualquer coisa que ela quiser. Izu Lancel começou a acreditar que ela aceitou que ele é o Lorde Demônio, mas que na verdade ela acredita que ele é apenas um Harry Potter secretamente, e não o Lorde Demônio. Agora que Izu Lancel acha que Maíse sabe que ele é o Lorde Demônio, ele está de bom humor em seu trono tomando uma xícara de chá. Izu pede para Cruzio trazer alguns designs de palácio, pois ele quer se mudar com Maíse para uma casa maior. Cruzio pergunta se realmente ele pode fazer isso, afinal Maíse nem sabe que ele é o Lorde Demônio. Ele vira para Cruzio todo orgulhoso, e diz que Maíse já sabe que ele é o Lorde Demônio, e que Cruzio tinha subestimado o relacionamento dele demais. Enquanto ele dava risadas de felicidade lendo um jornal do submundo, Izu dizia que ela ama ele mais do que qualquer outro, mas de repente ele para de dar risadas e lembra que ele não contou para Maíse que foi ele quem criou os oficiais reais.